Oração e jejum como armas de combate espiritual. O que é oração? Oração é comunicar-se com Deus. Oração é falar com Deus. Oração é o meio que nós usamos para se comunicar com o Ser Altíssimo. É aquele momento de concentração que nós queremos nos expressar diante de Deus. Esse momento chama-se oração. Tirar algo de dentro de si que você quer partilhar com Deus. Isso chama-se oração. Você está a falar alguma coisa para Deus. E existe uma diferença grande entre oração e reza. Reza é quando você está a repetir o que alguém escreveu ou a oração que alguém fez. Por exemplo, você leva uma oração escrita e você começa a repetir o que está escrito naquela oração. Você está a fazer o quê? Está a rezar. Rezar é repetição. Oração é falar aquilo que está dentro do seu coração diretamente para Deus. Pois é, em suma, oração é um meio de comunicação com Deus. Então, já falamos de oração. Agora, o que vem a ser jejum? Jejum é quando nós nos comprometemos diante de Deus a abster-se de certo tipo de alimentação, hábitos ou práticas que nós temos feito no nosso dia a dia para nos dedicarmos somente a Deus durante um período de tempo determinado. Você pode se dedicar a jejuar por um dia, por algumas horas, por um mês, por semanas, o tempo determinado em que você vai estar jejuando. É você que determina diante de Deus. Você vai dizer, Senhor, a partir das horas X até a hora X, eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou fazer certos hábitos que eu tenho feito, vou me dedicar somente a estar concentrado nas coisas de Deus, a falar com Deus e esperar ouvir e receber algo da parte de Deus durante esse tempo. Então, isso é jejum. Em outras palavras, jejum é fazer um voto com Deus de como vai ser a sua rotina, como vai ser a sua alimentação. É um voto que você faz com Deus, seja de horas, dias, semanas ou mês. Aquele voto, aquela determinação que você vai fazer, que você vai desenhar de como vai ser o seu jejum. E nós queremos falar agora de tipos de jejum que existem. Antes mesmo de falar sobre os tipos de jejum, deixa-me aqui esclarecer a questão mesmo do jejum. Nós estamos a falar de jejum como um voto que você faz com Deus, mas existem também jejuns medicinais em que você é recomendado com um médico a estar durante um período de tempo de jejum por questões de saúde e outras questões, para talvez uma medicação, um exame de rotina. Então, o jejum que nós estamos a nos referir aqui é aquele em que você faz um voto com Deus. Já agora, o primeiro tipo de jejum é o jejum de alimentos sólidos. Você faz um voto com Deus. Diz, Senhor, a partir de hoje, das horas X até a hora X ou durante tantos dias, eu não irei me alimentar de alimentos sólidos. Não irei comer, por exemplo, arroz, todos os outros alimentos sólidos que nós conhecemos durante tanto tempo. E só irei me alimentar de líquidos. E durante esse tempo que eu estou a me alimentar de líquidos, é de me dedicar somente a Deus, a orar, a meditar na palavra de Deus, a servir a Deus de várias outras formas, mas irei me dedicar somente às coisas espirituais, enquanto eu me alimento só de líquidos. Esse é um tipo de jejum. Nesse jejum de alimentos sólidos, existe também um outro voto que você pode fazer, que é jejum de alguns alimentos sólidos. Isso significa você pode consumir uns e não consumir outros. Por exemplo, você programa um jejum de 15 horas, das 0 até as 15 horas. Você diz que eu não vou comer alimentos sólidos como esparguete, arroz, frango, carne de vaca e etc. Mas posso consumir frutas, bananas, maçã, entre outros. Jejua alguns alimentos sólidos e
consome alguns outros alimentos sólidos que você vai identificar ou vai dizer no seu voto. Quer dizer, você quer fazer uma oração e jejum, ou você quer jejuar alguns alimentos e vai consumir outros alimentos. Esse é um tipo de jejum. O terceiro tipo, que é o último tipo de jejum, é o jejum seco. No jejum seco, nós nos comprometemos a abster-se dos alimentos sólidos, assim como os alimentos líquidos. Pode ser durante algumas horas determinadas, por exemplo, das 0 às 17, ou, por exemplo, de 3, 4 dias. Depende do voto que você fez com Deus. Mas especificar que o jejum seco é quando você se abstém totalmente de comer, de consumir qualquer tipo de alimento. Você vai ficar sem comer, sem beber, durante o tempo em que você se comprometeu a ficar com Deus. Então, esse é o jejum seco. O jejum seco é exatamente esse. Abster-se de todo tipo de alimento que nós vamos votar ou vamos apresentar diante de Deus como nosso programa. Todo tipo de alimento. Você não vai ingerir água, não vai consumir nada. Esse chama-se jejum seco. Esse jejum que o Senhor Jesus fez por 40 dias. E esse tipo de jejum, 3 dias, 4 dias, você antes de entrar tem que estar preparado, né? Tem que ver também a questão da sua saúde. Vamos falar dos efeitos da oração e jejum. Esses dois componentes juntos têm efeitos poderosos no mundo espiritual. É por isso, não são só os cristãos que jejuam. Mesmo outras religiões, eles também praticam a oração e jejum. Aqui queremos falar dos efeitos da oração e jejum. A oração e jejum tem muitos efeitos. A Bíblia mesmo já diz, o Senhor Jesus falava que há castas de demônio que só saem com oração e jejum. A mistura da oração e jejum tem efeitos poderosos na vida do cristão ou na vida do ser humano. Quando o ser humano mistura oração e jejum, existem tipos de doenças, tipos de possessões que são desmanchados, são libertas as pessoas quando colocam em prática esses dois componentes. Ele ora e jejua. Quando você está a orar e jejuar, você é liberto do poder das trevas. Você que está enfermo, receba a sua cura. Você que está sob um tipo de jugo de comportamento, recebe a transformação. Porque existem forças espirituais que não saem com simples oração. Você precisa de orar e jejuar para esses tipos de demônios, esses tipos de doenças, esses tipos de espíritos saiam, libertem a pessoa, libertem a sua vida. Então, oração e jejum juntos são armas poderosas para libertar, para curar, para trazer a transformação que você e a sua família precisa. Você já sabe o que é oração e você já sabe o que é jejum. Use essas armas para poder lutar no mundo espiritual. Quando você ora e jejua, o seu espírito fica mais sensível a ouvir mais da parte de Deus. Você ouve mais o que Deus tem para ti. Você fica mais atento a coisas que Deus está a transmitir para a sua vida. Quer dizer, o seu espírito, ele fica atento às coisas espirituais. Se tem algum problema, uma situação na tua vida que você não conseguia identificar, no âmbito da oração e jejum, as coisas ficam mais claras para você. O mundo espiritual, ele é aberto para os seus olhos, porque você está mais atento e você está mais ligado com os seus, porque você fica mais perto de Deus estando em oração e jejum. Então, esse é um dos efeitos da oração e jejum, é que o seu espírito fica mais sensível a coisas espirituais e fica mais receptível àquilo que Deus tem para a sua vida. Para de murmurar, para de reclamar e vamos usar a arma que Deus nos deu. Quando os fariseus perguntaram por que os discípulos do Senhor Jesus não oravam e jejuavam, ou não oram e jejuam como os discípulos de João, ele disse que o noivo está aqui. Quando o noivo sair,
eles terão necessidade de orar e jejuar. O noivo já foi. Agora temos necessidade de orar e jejuar. Vamos juntos usar a arma que o Senhor nos deu. Que Deus te abençoe. Siga o perfil Jesurum aqui no TikTok, no YouTube, no Instagram e até mais vezes.